Hoje mesmo eu estava fazendo umas pesquisas, né? Tava pensando e existe um efeito, e olha que doido, né? Existe um efeito nas pessoas que basicamente eu chamei de supressão da razão. Hoje eu fiz até um post na, no meu perfil do Facebook falando sobre isso. Cara, para de ficar discutindo com qualquer pessoa sobre temas os quais exige esforço de pensamento. Sério, é perda de tempo, energia, que inclusive você poderia estar investindo em alguma outra coisa mais importante na sua vida. E que basicamente não vai gerar resultado algum. Por quê? Por mais gênio que você seja, por mais certos e lógicos que sejam os seus pensamentos, por mais força racional tenha os seus argumentos, não vai adiantar nada para o tolo. Não vai adiantar nada para aquele que reage apenas pelos estímulos emocionais. Porque este não tem a mínima capacidade de processar a qualidade dos seus argumentos. Se um indivíduo ele não tem a mínima capacidade de processar a qualidade dos seus argumentos, por mais qualidade que seus argumentos tenham, elas não são captadas. Elas não são interpretadas. Elas não são reconhecidas. Então, de que elas valem? Imagina que eu soubesse falar o português com a máxima perfeição. Ou melhor, imagina que eu soubesse cantar as melhores canções com uma voz... uma voz maravilhosa que todo mundo gostasse de ouvir. E que fosse... e que trouxesse paz para o coração de todas as pessoas. Não é verdade que isso para um surdo não faria a mínima diferença? Não é verdade que isso para um surdo ia ser um belo trabalho inútil? Verdade, né? O mesmo ocorre com as discussões, com as pessoas querendo convencer as outras de que os seus pensamentos são os mais lógicos, sendo que o outro é incapaz de processar a lógica. Aí você pergunta, Eric, mas então explica para mim o que está fazendo ocorrer a supressão da razão? O que faz a razão ser suprimida? Sabe aquele momento que as coisas não saíram como você gostaria que saísse? E a sua raiva, ela chegou num ponto, num ápice. E então você começou a quebrar algumas coisas. Ou você simplesmente levantou a mão e pau, com o punho cerrado, deu um belo soco, uma bela marretada na mesa.
Sabe esses momentos que basicamente você ficou possuído pela raiva, completamente descontrolado? Sabe o que aconteceu? Você experimentou a supressão da razão. Ali, naquele momento, a sua razão foi suprimida. Ou porventura você pensou que com uma marretada você podia quebrar a mesa? Ou talvez a sua mão? Ou porventura você pensou que jogando aquele objeto de vidro que estava em cima da sua mesa na parede, você pensou em algum momento que talvez fosse melhor mantê-lo ali do que quebrá-lo? Você não pensou em nada. Você simplesmente agiu impulsionado por uma emoção. E a razão não pôde conter este impulso, porque ela foi suprimida. Sabe o que acontece nos dias de hoje? É isso. Ah, Eric, mas então todo mundo está com raiva, querendo quebrar as coisas? Não. Bora. Às vezes sim, mas não. Por quê? Porque às vezes a própria supressão da razão deriva de apenas uma preguiça mental, às vezes por uma polarização emocional. Então, quando eu basicamente estou dialogando com alguém e alguém simplesmente menciona que o Lula é honesto, meu amigo, você muitas vezes já tem motivo pra ficar puto pra cacete, né, velho? Você naquele momento ali, a gente fala, claro, não é o certo. Isso não é o certo. Não é o exemplo a ser dado. Mas é o que acontece. Eu estou dando um exemplo de um diálogo entre duas pessoas. Tá? Então, basicamente, uma pessoa disse que o Lula é honesto, a outra já... E ali, a razão dessa que irou-se pode ter sido suprimida. É lógico que ela tem a plena consciência, no caso, essa que irou-se, ela tem a plena consciência de que o Lula não é honesto coisíssima nenhuma, é um puta de um ladrão. Mas acontece que essa polarização emocional que ela obteve, de uma certa forma, prejudica a razão dela. Porque no decorrer dessa conversa, ela invalidará todos os argumentos que a outra parte mencionar, somente porque mencionou que o Lula era honesto. E lógico que nós podemos pensar, Eric, a probabilidade disso acontecer é muito grande. Porque, pô, bichinha, para dizer que o Lula é honesto, certamente, né? E é verdade também. A probabilidade disso acontecer é muito grande. Mas não é porque uma boca disse uma grande asneira que o restante será tudo asneira.
Por exemplo, daquela boca pode sair uma verdade e basicamente, por estar possuído por esta raiva, você a desconsiderará. Entende? E outra, pode ser que por causa da sua capacidade de manter a calma, você acabe deixando uma herança para aquela outra pessoa que consiste em ela obter um verdadeiro modelo a ser seguido, a ser copiado, a respeitar. E basicamente o que passa a sair da sua boca já não é bobagem. E por não ser bobagem, influencia o outro. Entrega ao outro uma nova possibilidade, né? Uma possibilidade de gerar uma nova opinião, um novo pensamento, um novo julgamento acerca daquele fato. Entende? E nisso, nós estabelecemos um verdadeiro diálogo. É desta forma que nós sim conseguimos conversar, dialogar, estabelecer um diálogo aonde as duas partes são ouvidas, aonde, como nascimento daquilo, pode sim vir um desenvolvimento da razão, ainda que essas partes não entrem em concordância, ainda que elas discordem em tudo, não importa. A discordância não é maléfica. A concordância pode ser maléfica. Agora a discordância não necessariamente é maléfica. Ambas, tanto a discordância como a concordância, podem ser boas e podem ser ruins. Mas, de uma certa forma, elas são partes de um diálogo e elas têm que ser levadas em consideração. Então, se o indivíduo está discordando de tudo, não é aquele indivíduo que é ruim. Isso não é motivo para você se enraivecer. Não é porque aquele indivíduo que está discordando de tudo que ele é louco e que ele não pensa. Isso pode ser verdade, mas a verdade é que você é mais tolo ainda se deixar ser possuído pela raiva. Então, é necessário que nós desempenhamos a capacidade de pensar no que o outro está falando, qualificar os seus argumentos e expor os seus argumentos e a outra parte ter a capacidade de fazer o mesmo. Dessa forma, temos duas partes estabelecendo um diálogo e se ambos estão ouvindo uns aos outros atentamente e estão criticando os seus próprios argumentos de uma certa forma que o objetivo não seja o ego, não seja um convencer o outro, mas se enxergar num denominador comum, temos aí o verdadeiro diálogo. Temos aí uma inteligência na conversação. E é exatamente isso que vai levar as pessoas a desenvolver uma certa opinião que fará a diferença na forma como elas veem o mundo e como elas veem as coisas. Porque ter a posse da verdade me torna melhor do que estar iludido com a mentira. Isso é inteligência.